No programa Jogo Aberto, especialistas debatem quem fez o melhor início de trabalho no Corinthians, Fernando Lázaro ou Vitor Pereira. Ronaldo, dá aquela calibrada aí na voz pra gente falar sobre o Corinthians. Roger Guedes, agora artilheiro do Campeonato Paulista, superou o John Kennedy, superou o Galo, É o Ronaldo. sósia. Até onde eu saiba é o Ronaldo, Você já viu não aquele é? filme Um Morto, É o Ronaldão. Muito Louco? E aí, fala. Vai, Ronaldo. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, bebê. Ronaldo Deixa eu mandou falar um uma coisa boneco. pra você, Lázaro. Guardem bem esse nome, Lázaro. Lázaro. Porque a mudança que ele fez, eu já falei aqui, vocês falaram, você tá com saudade do Pinóquio? Não. O Lázaro mudou o vestiário. Mas quem que é o Pinóquio? Mas jogando em casa. O Pinóquio que tá lá no Flamengo. Ele mexeu na equipe, colocou o Juliano pra jogar, ele tá jogando muita bola. E a matéria foi bem feita pela produção, né? Porque eu senti um dedo corintiano aí, porque é o seguinte: Juliano jogando muita bola. E quando o Renato Augusto não joga, o que acontece, Denilson? Pra você tirar 10. Acontece nada. Nada. É isso. Não acontece nada com o Corinthians. E a preocupação agora do Lázaro é fazer uma mesma equipe, essa mesma equipe forte que joga em casa, jogar fora de casa. É só o que tá faltando, E né? o clássico, que é o próximo jogo contra o Santos na Vila, é uma oportunidade. É uma grande oportunidade. E o Santos venceu também a Portuguesa. Portuguesa, que vergonha, Portuguesa, hein? Mas tudo bem. Tá difícil ou não cair? É Não, já era. difícil, tá difícil. O Toninho Cicílio lá, adoro o Toninho Cicílio. Foi no diretor. Ó, Ronaldo Soares Giovanelli. Sou eu? Nota 10. mas tá todo mundo generoso no programa. Nem na creche, filho dele. O rei da avenida. Agora, não Chico, é o Momo, mas é o rei. Pois é, mas tá bem no carnaval, né? O Chico, interessante também porque, por mais que o Mirassol teve chances, desperdiçou uma penalidade muito bem defendida pelo Cássio, mas cometida por ele, o Corinthians está começando a mostrar um padrão efetivo de jogo. E ele foi com todos os titulares para essa partida. Eu sei que tem muita gente que cobra do Lázaro o aproveitamento maior de jovens, que ontem talvez fosse um jogo para isso, mas eu entendo o Lázaro, sabia? Porque, primeiro que ele está começando um trabalho, ele precisa definir uma equipe titular, e parece que essa equipe aí com o Juliano de segundo homem, porque por que o Juliano ele arruma o meio campo? Porque ele é um cara que também ajuda na marcação e ainda sabe construir. O gol do Roger Guedes, o segundo que ele faz lá, o terceiro, é um cruzamento do Juliano, porque ele tem essa qualidade na frente. Então agora ele está definindo um time e ele precisa pontuar, porque lá na frente isso vai fazer diferença. O Corinthians é forte em casa. Então quanto mais pontos ele tiver na classificação geral, mais vantagem ele vai ter no mata-mata. Então tá certo, tem que botar titular. E outra, os caras estão descansados? Provavelmente o departamento médico, fisiológico do Corinthians avaliou. Não tem ninguém com um desgaste muito elevado. E agora os caras têm uma semana para recuperar. Tinha que botar os titulares, o time está encaixado. Roger Guedes é outro jogador, Fagner é outro jogador, avançando bastante. O Adson ele encontrou uma função para ele. O Renato Augusto sempre, enfim, maestro, craque do time. E o Yuri Alberto, embora muita gente critique a ausência de gols, você vê que ele participa de muitas jogadas no setor ofensivo. Ele só tá faltando o golzinho, né? Como foi quando ele chegou. Ele demorou uns 8, 10 jogos para fazer e depois desencantou. Tá bem Chico corintiano, hein? Garcia. Tá bem corintiano. Nota 10. Aê! Se apresentou muito bem no jogo aberto, não é? Não atravessou o samba. Agora, Sgarbi, tem o Rony, que virou aquele carregador de piano, dando mais liberdade até pro Juliano e principalmente pro Renato Augusto. E eu comentei com o Denilson aqui sobre a questão da zaga, que agora tá definida com Bruno Mendes e Gil. Olha aí. Nunca critiquei. A zaga... E a zaga fica mais leve, né, Rê? Eu prefiro muito mais essa zaga. Tava muito pesada com o Balbuena, que é um cara que tem uma história muito bonita no Corinthians, mas depois que voltou não vem jogando bem. E o Gil, que é aquele xerifão que em qualquer ocasião vai jogar bem. Não, mas eu concordo com o Chico. A gente vê que o Corinthians hoje, e demorou pra ter com o VP, hein? Tem uma identidade, né, Rê? Tem um jeito de jogar assim, você percebe? Fala esse nome, não. Ah, perdão, o Pinóquio, né? Pinóquio, perdão. João Pedro Sgarbi. Nota 0. Foi o primeiro, Zé. Ó, aqui, ó, chama o VAR. E
só pra você Você vê a importância, por exemplo, de ter um treinador que os caras tenham confiança, assim. Roger Guedes, por exemplo, que ano passado tinha todas aquelas intrigas com o VP, com o Pinocchio, perdão. O Fagner também, que era um jogador que não estava avançando como tem que avançar. Hoje estão jogando muita bola e sendo protagonistas no Corinthians nesse começo de ano. João Pedro Scarbi. Vamos ver, hein? Eu? Zero. Nota 10. Na revisão ele foi bem, né? Agora, quero ouvir as palavras daquele... Como é que ele narra o gol, hein, Ronaldo? É na bochecha, é na bochecha, é ro. A bola no meio do gol, né? A bola no meio do gol, ele fala que é na bochecha. Ele é louco, ele viu o gol. Eu tô achando, Ronaldo, que a produção minha colocou a narração errada no gol errado. Vai por mim. Vai por mim, acho que aconteceu isso. Eu vou prestar atenção. É o que Vai acontece. pro VAR também. O que acontece é o seguinte: esse time do Corinthians é muito bom. E o grande ponto de interrogação que as pessoas fizeram, e o Pinocchio passou essa insegurança para o público, para o torcedor, de que não teria condições de ter uma sequência de jogos, devido à idade avançada dos jogadores. E que não poderia jogar junto, né? O Roger e o Yuri, ele falou isso aí. O Pinocchio. E isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Que alguns jogadores do Corinthians, que você conversa, até do Palmeiras, dos grandes clubes do futebol, eles falam, não, a gente quer jogar, a gente tem esse hábito já de jogar de quarta e domingo. Não muda absolutamente nada para nós. Entendeu? Obviamente que um jogador vai ser poupado quando ele fizer o exame de sangue. Mas tem uma semana até o clássico, Sim, não, eu tô dizendo, mas quando tem jogo, né, de quarta, domingo, sábado, terça, enfim, para o jogador é normal, é o VP que pôs, eles vêm com essa filosofia aí da Europa, de jogar uma vez por semana, e aqui é diferente. Ulisses Entendeu? Costa. Olha. Boiou. Nota 10. Que tática pro cara parar de Nem falar. ele acredita do Everton aqui, peraí. Isso é um Everton. corte, hein, velho? Parece um tanque de O guerra. Everton tá rachando o bico, não concorda. Qual é a sua manifestação? Venha, Everton, venha. Rapaz, olha agora. Renata, eu já estou por aqui. Ontem eu até estava ouvindo o Ulisses com o Capelães, o Pretzel. O Pretzel é o maior comentarista do rádio esportivo do Brasil hoje. O Ulisses e o Capelães, é brincadeira o que esses caras fazem na Rádio Bandeirantes. Parabéns. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria só pegar essa carona no assunto Roger Guedes para dizer uma outra coisa. Veja só como é importante a gente analisar as situações por outros ângulos, Renata. E eu queria aproveitar de antemão e pedir desculpa aqui na Band ao Roger Guedes, porque quando o VT estava como treinador do Corinthians, por um período, eu vou falar por mim, eu acabei desconfiando do comprometimento do Roger Guedes. E aí a gente chegou aqui a tecer algumas críticas, eu teci algumas críticas ao comprometimento dele ao esquema do VP. Mas hoje, eu acho o Corinthians mais confiável, mais ajustado e melhor, do Fernando Lázaro, melhor Everton que o Corinthians do VP. E acho o Roger Everton Guedes hoje mais Guimarães. comprometido, não que ele não... Everton Guimarães. Nota. Nota... 0. Nota... Peraí. Deixa eu dizer uma coisa, só pra fechar aqui. Só pra fechar. Então eu ali atrás critiquei o Roger Guedes, só que hoje eu critico o comprometimento do técnico que deixou a gente em dúvida sobre o Roger Guedes, que é o VP que nem faz parte mais do processo. E méritos ao Fernando Lázaro. Esse cara é muito bom, muito jovem e muito bom. É o Pinóquio. Olha Pinóquio só, da bola. agora temos também hoje a presença de João Paulo Capelães. Estou até com medo. Só que, logicamente, não veio pro estúdio, deve estar pronto. Não acredito. Não, Brasil. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. E o glitter? Olha, não, ele tá brilhando, não sei se ele tá transpirando. Olha! Não, olha isso. João Paulo Capelanes, Capela. Não sei se ele escuta, eu não sei. Ele tá jogando de olha ladinho. que loucura. Que a barriguinha. Jogando de ladinho. Olha. Cheio de glitter, ó. Gente! E o Corinthians? Será que ele teve tempo de ver a vitória do Corinthians? Oi, Capela! Olha. É o Rei Lobo. Parece uma teta. Uns trabalham se divertindo, né? Impressionante. Isso é o melhor trabalho do Privilégio. Olha.
Perdemos o guerreiro. Já foi, já é. Tem o chinelinho. Olha o chinelinho. Meu Deus do céu. Mas vem cá, É a cara dele que derrubar alguém aí. Capelani. É a cara dele que derrubar. Vem, tamo indo junto, tamo indo junto. Vai, fica tranquilo, Time o Lodum, ele acha que é o Lodum. Tá de boa. Até arruma melhor, gente. Capelani. É o seguinte, Denilson Show. Tô sentindo sua falta aqui, Denilson Show. Ó, estamos aqui na Faria Lima. Estamos aqui na Faria Lima, no bloquinho do Carnaval, no ritmo do Jogo Aberto. Aqui é o bloco do Jogo Aberto. Vamos dar uma sentida aqui nesse calorzão da massa. Meu Deus. Nossa. Tá quente, hein? Dá um sol pra cada um. Não tô acreditando. Gente, segunda-feira de carnaval, meio-dia alguma Estamos coisa. aqui curtindo, gente. É o bloco do Jogo Aberto, ao vivo aqui na Faria Lima. Ele não tem condição nenhuma de falar de Corinthians, não é? Eu tentei, não é? Mas é que a profissão ela é melhor para alguns, não é? Para outros ela é um pouco mais complexa, não tem jeito mesmo. Olha, gente, é um jogo aberto, pelo menos tá na avenida. O que é, Ulisses? Não, nota 10 pro Capelão. Que isso? 10. Aê! Mas você sabe, só pra... O futebol é um negócio tão simples, cara, que eu tava ontem vendo o jogo até contra o Palmeiras, a maneira do Palmeiras jogar, tudo. Poxa, você fica analisando, é só colocar o jogador onde ele produz mais, porque o treinador inventa cada coisa, cara, que é um absurdo. Não, o Palmeiras e o Corinthians, o grande clássico Ah, o de que fala- quinta. Não, é que você falou é o de ontem. quinta-feira. Não, Não, eu me assustei. vendo ontem o Corinthians, é que você não prestou atenção, que você estava Desculpa. bagunçando. Desculpa, eu não tava Vendo vendo o campeonato. ontem o Corinthians jogar e também o clássico contra o Palmeiras, isso que eu falei, entendeu? Agora você Perfeito. entendeu? Não, tá ótimo. Você percebe que o jogador na função Resgatar dele, pra ele ver se vai falou isso aí render. mesmo. E é isso que o Lázaro fez no Corinthians. O Pinóquio inventou muito. O Pinóquio sacou o jogador toda hora. O Pinóquio não tinha um 11 definido. E esse é o 11 do Corinthians com uma ressalva. A situação do Maicon, que está voltando, que pode compor esse meio de Entrou campo, no pode segundo sobrar tempo, pro Rony. jogou no segundo porque, porque o Fausto Vera pode ser titular, era titular desse time e pode voltar a ser titular desse time. Então, essa briga nesse meio de campo, na volância, como eu aprendi com o Chico Garcia a falar, na volância, que é a questão do Corinthians. Ó, e o Roger Guedes, que é artilheiro do Campeonato Paulista, tá mesmo. Até o Ronaldo falou: poderia ter feito mais gols ontem, Sim. não é? Ele Teve uma perdeu outra um. chance de ouro, mas ele deu uma leve alfinetadinha no. Não. Do Pinóquio? Sim, no dia a dia, a gente tá conversando bastante com o Fernando. Como eu falei, sempre vou falar, a liberdade que eles nos dão dentro do campo facilita muito, que a gente não tinha, e agora a gente tá muito feliz dentro de campo, do meio para frente, principalmente, a gente pode movimentar bastante, complica a equipe adversária. Como você falou, acho que tá se encaixando, a gente conversou que no clássico a gente foi muito bem, né? A gente queria a vitória, infelizmente não veio. A gente tinha que ter essa mesma cabeça hoje de entrar para cima aqui do Mirassol, acho que a gente tem que manter essa sequência em todos os jogos. A liberdade que a gente não tinha. Ele que disse, Chico. Tá muito claro, né, Renato? Tá muito claro. E não é só o Roger, tá? O Roger talvez tenha sido o cara que mais tenha aproveitado essa liberdade. O gringo. Mas a gente vê vários... Olha o gringo. Fagner, esses dias também deu entrevista Parece que dizendo eu cheguei de outro país, não era né? legal. Não, eu falei aqui, o Fagner que hoje está Americano tendo no uma samba. liberdade que não tinha, porque o Fagner não passava do meio campo. E a gente vê que ofensivamente o Fagner é um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil, quando ele consegue fazer isso. O Adson, ele inventou uma posição para o Adson, porque o Adson com o Vitor Pereira era deslocado na ponta direita, onde ele ficava muito improdutivo, porque ele não tinha profundidade, cortava para dentro e por ser muito franzino era desarmado. O Adson no meio, ele dá uma aproximação, ele circula mais a bola, ele tem a finalização. E aí o Renato também tem uma liberdade maior para criar. Então, quando a gente fala que o Lázaro mudou o ambiente, parece uma coisa muito pequena. Não é. Você precisa de um ambiente bom para trabalhar em qualquer setor. E os caras estão confiando no técnico, eles estão livres, eles estão soltos. Acho que a pior coisa que o Pinóquio fez isso. foi tirar toda a característica desse time de guerreiro fora de casa. A pior coisa que o Pinóquio fez. Porque o Corinthians agora, até o próprio Lázaro, para tirar essa nhaca do outro treinador do ano passado, começou o Campeonato Paulista já tem 2 derrotas do Corinthians fora de casa. Então, ele não consegue ainda colocar e dar uma, como é que fala, uma moral para a equipe e jogar fora de casa.
uma equipe, uma estrutura para se jogar fora de casa. E o Lázaro vai ter que ter essa tranquilidade junto com os jogadores para saber jogar fora de casa. Porque em casa você vê a torcida no meio do carnaval, 58 bilhões de pessoas na arena. Meu Deus! Agora, Everton, interessante também que é mais fácil você corrigir esse fato de fora de casa ainda não ter o mesmo desempenho da arena, ganhando, indo bem. Quando você é elogiado, quando o time mostra qualidade, daqui a pouco começa a equilibrar isso também de ganhar fora de casa. E agora tem clássico contra o Santos no próximo domingo, é uma chance. E aí, os dois vindo de resultados de vitória, Renata, faz com que a projeção para o clássico seja ainda mais positiva. Agora, tudo que o Ulisses acabou de dizer aí, que o Chico acabou de dizer, eu disse agora há pouco, mas como eles não prestaram atenção, eles repetiram o que eu falei. Então tá tudo certo. Fernando Lázaro, enquanto você for técnico do Corinthians, eu não torço contra. E, ó, além de organizar o time, fazer cada um na sua e o time está rendendo, você é um cara que respeita a imprensa, mesmo com perguntas mais ácidas. Você é bom. Você não é bom, não. Você é bom. Olha o Everton, hein, se manifestando de um jeito diferente. É porque ele responde tudo, sem brigar comigo. O que você quer falar com ele? Eu queria fazer uma pergunta pro Everton. Terminou o jogo lá em Minas já ontem, porque saiu o gol, menino. O juiz falou assim, ó, deixa o Hulk fazer primeiro. Porque o jogo vai até o Hulk fazer o gol, menino. É impressionante como o Atlético alugou um triplex na sua cabeça, hein? O jogo foi 98 minutos, só no segundo tempo. Um triplex na sua cabeça. Você não esquece o Atlético. Você dorme e acorda pensando no Atlético. O Atlético alugou um triplex na sua cabeça. Na sua cabeça, na cabeça do Ulisses. Eu estou impressionado. Na minha cabeça, o Hulk é aquele artilheiro da temporada. Muito obrigado. O Atlético alugou um triplex na sua cabeça. Mais um ex-Inter. Meu, eu não aguento mais isso. Eu olho e tenho déjà vu o tempo inteiro. Agora contrataram o Renzo Sarabia também, que é lateral do Inter, que já, passou pelo Botafogo. E tem Tchatcho Kudê lá. Olha ele rindo. E tem Tchatcho Kudê. Ai, o Hulk e o Tchatcho. Eu acho que o Galo quer ser o Inter. Só pode ser. Ai. E o Cássio? Vamos falar do Cássio. Daqui a pouco vamos comprar o Beira-Rio. O Cássio foi bem. Fala, Dedê. Fala do Cássio. Você me permite, Ronaldo, poder falar do Cássio? Dedê não falou nada Se eu até pedir agora, licença gente. pra você, né, mano? Se você for bem, você vai ter essa cerveja aqui sem álcool. Essa cerveja sem álcool. Essa cerveja sem álcool e sem gás. Você pode falar do Cássio e do Renato Augusto, se quiser. O Renato Augusto, eu preciso... O Renato Augusto, pra falar do Renato Augusto, eu preciso... Tirem, todos merecem. Porque, irmão do céu, esse maluco, aí ele tá com 70 anos, ele tá jogando igual o garoto de 20. Ele começou bem a Ele tá temporada, com hein? 70 anos, irmão, e joga igual que tem 20, mano. Brincadeira dos 70 anos. Joga demais. Pô, é uma experiência. Não, mas a idade não tá pesando pra ele nesse momento. Eu falei, obviamente, na zoeira, assim, mas é um cara que faz o time jogar. Ele tem uma clareza de jogo, uma clareza. É muito fácil jogar com o Renato Augusto. Os caras que jogam na frente, o Roger Guedes tá sendo muito beneficiado em jogar com ele. O Yuri Alberto, assim, ele faz a bola chegar, e, pelo amor de Deus, no jogo contra, se eu não me engano, foi o jogo contra o Palmeiras, Romero entrou no segundo tempo. Não, ele estava em campo. Você tá ligado que eu vou falar, né? Então, beleza. Nossa senhora. Porque, né, mano, o Romero fez um movimento, o Renato fez assim, mano... Irmão, Não. me ajuda. Ajuda nós. Simplifica. Irmão, ajuda nós, tio. Ele é muito inteligente. Pode falar, papai. Nota 10! Mas é aquela situação, é o Foi Corinthians, bem. é um Corinthians com o Renato e outro Corinthians sem o Renato. Eu chegava na arena ontem, o torcedor vem falar com a gente por causa do jogo aberto, mandou beijo pra você, pra Beijo Renata. pra todo mundo. Pro Denilson, todo mundo pra gosta, você, porque pra Renata, pra você, pra todos aqui, porque o Ronaldo fica agitando contra você, mas o povo te ama lá no Corinthians, Denilson. É? Não entra na onda dele, não. Então é o seguinte, os caras mandam abraço pro Denilson. Ele fica forçando a situação, treinando lá. carinhosa, torcedor. Eu vou filmar os bastidores disso pra você. E aí, Renata, o torcedor falou, pô, acho que o Renato não Cagueta joga e hoje, gordinho. né? Deve ser poupado. Porque o torcedor tá com a mentalidade do Pinóquio ainda. Eu falei, Mano, não, mas- acho mas que não. o Pinóquio, Acho gente, que não. mas, Ulisses, Mas também é, o torcedor vai ter que Corinthians. entender que em algum momento O Lázaro vai tá bem. acontecer Vai do Renato acontecer. Augusto ser poupado. E aí o torcedor vai ter que entender que tem um desgaste também. E ele vai tentar pôr o Juliano e o Maicon
para tentar aproximar o que o Renato Augusto faz. Eu Essa é a concordo com questão. essa questão. Tem que colocar os E o caras para Adson? jogar, E começo o de Adson? temporada, os caras entrosar, pegar a confiança. Só que tem que tomar cuidado, porque é um time que tem uma idade elevada. A gente viu ano passado como se lesionaram jogadores. Mas vamos torcer para que não Mas aconteça, ontem quem claro. substituiu o Renato Augusto em campo foi o Paulinho, que é sim. outro que É outro. também Joga daqui a muita pouco bola, tá muita bola. voltando aos pouquinhos, voltando sem aos poucos. pressa, não é? Não dá para antecipar etapas. Voltando Esse é com um outro consciência. detalhe, Loirão. Esse aí é um outro detalhe. O time vencendo, do jeito que está vencendo, o Lázaro não tem a obrigação de acelerar um processo com o Maicon, de acelerar um processo com o Paulinho. O time está ganhando, vai colocando os caras pouco a pouco. O Pedrinho, o moleque que veio da base, o Biro. De 17 anos, Pedrinho tá lá o Pedrinho na- fala Pedrinho- muito bem. É o joga Pedrinho. muito, Tá joga na muito. Sport E TV o lá, Cássio, parceiro. você não falou nada, você começou e foi pro Renato, porque o Renato realmente está Não, merecendo espaço. Porque o Cássio, ele é o cara do jogo grande, da bola impossível de pegar. Ele fez o pênalti, ele foi muito infeliz na saída. O Ronaldo pode falar melhor do que eu. Sem tempo de bola, ele demorou a sair. Quando ele foi, já era tarde, e o pênalti foi claríssimo, na minha opinião. Só Pra dar pênalti contra o Corinthians é tudo eu vendo claríssimo. em casa. O Corinthians não tem pênalti desde Eu tô vendo o jogo. 1970. E eu sou o Camilo. Eu pensei, mano, bate no meio do gol, nego. Porque o Cássio daquele tamanho, bate forte no meio do gol. Mas, mano, o Cássio pula, mano. Ele bate no meio do gol. É que não foi tão pro meio, né? Só que aí o Cássio, mano, deixa a perna esticada, defende. Gigante. E logo na sequência, o Corinthians faz o gol, que foi o lance que o Chico falou do Juliano. Logo na sequência E aí tem um mata bom o jogo, passe né? do Juliano. Porque o mata Mirassol Define o tava bem placar. naquele o momento. Mirassol, sério, o Mirassol, nos melhores momentos do Mirassol, o Corinthians fazia o gol. Não, e teve bola na trave no final já do Mirassol, teve essa penalidade. Alguns riscos o Corinthians ainda está correndo, mas acho que ele está compensando com esse entrosamento do trio de ataque, considerando o Renato ali mais próximo do Yuri e do Roger. Um meio-campo que é muito mais confiável hoje, está mais compacto. E uma defesa também. Acho que o Fábio Santos fica. O Fábio Santos não sai. Quem sai é o Fagner, com toda a liberdade. Para isso, ele tem uma zaga agora definida e tem um outro lateral que segura mais. Acho importante. E tem Rony, quando não tem o Rony, E quando tem o vai Vera. também não erra, hein, Fábio Santos, hein? Também quando vai, ele vai na dele. Mas quando vai também não erra, filho. E tá O jogando bichão todos na os jogos fase Mas vai também. na segurança, não vai naquela quando loucura. vai Com na boa. 37 anos jogando todos os jogos também. Tá bem E ontem eu demais, achei que irmão. ele foi até um que destoou um pouquinho, porque não apareceu Ele ficou tanto. mais. Ficou Gostei mais. de ver vocês falando bem do Corinthians. Eu gostei, meninos, gostei. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.